Pronto, gravação iniciada. Por favor, computador, não me traia. Pronto, beleza. Meninas, a gente já vai começando onde terminamos ontem, tá? Depois a gente aborda as dúvidas que vocês tiveram de ontem para hoje. A Mai tem algumas dúvidas aí. Juju também teve algumas. Eu não consegui ver suas mensagens, Ju. Tava respondendo a Maíra agora, tá? Mas a gente vai dirigindo isso, Tranquilo. tá? Então, de percussão, a gente tava falando ontem que na ausculta ou na abordagem semiológica do abdômen, primeiro, inspeção visual, percussão, ausculta e depois palpação, né? A fim de evitarmos que alguma alça que esteja um pouco mais menos funcionante, um pouco mais hipoativa, ou seja, menos funcionante ou hipoativa, ou alguma região que esteja aprisionado ali algum gás, a gente manipulando aquilo ali antes de auscultar, a gente não consiga perceber que ali existia uma falha ou poderia ser alguma patologia associada, né? Então a gente deve seguir essa ordem. Primeiro, na abordagem do abdômen, primeiro a inspeção, segundo a percussão, terceiro a ausculta e por último palpação, certo? E vamos para frente. Então, todo abdômen ou todo abdômen deve ser percutido. Todo. Exatamente na posição como está aqui na imagem para vocês. Vocês estão vendo a imagem ainda não, né? Eu não fiz a tela para vocês. Isaac, que mico. Vamos começar de novo. Eu acho que eu fiquei tão nervoso que não gravou ontem, que hoje eu fiquei desse jeito, gente. Foi tão nervoso de ontem para hoje, fiquei tão triste ontem não ter gravado. Então, como foi mais uma historinha relembrando em relação a ontem, tá tranquilo, porque de fato eu só ia iniciar esse slide nesse momento. Então, todo abdômen deve ser percutido. E ele deve obedecer ou essa assinatura que está aqui de percussão, essa bolinha é simbolizando o nosso estetoscópio, certo? Seguindo essa sequência, ou a gente ausculta ou percute em quadrantes, como a gente viu, hipocôndrio esquerdo, hipocôndrio direito, flanco esquerdo, mesentério, flanco direito, fossíliaca esquerda, hipogástrio, fossíliaca direita e, obviamente, aqui em cima eu esqueci, mas vai auscultar também epigástrio. Então, todo o abdômen deve ser percutido, auscultado. Como estamos falando de percussão, pode-se identificar ar, sons de massas, uma dúvida da Maíra aí, uma diferença intensa entre timpânico, maciço, submaciço. A gente vai chegar lá e vai tirar essa dúvida, Mai. Então, todo o abdômen deve ser percutido, obedecer essa imagem aí, essa ordem, ou percussão em quadrantes, tá? Também serve para ausculta. Até 3 repetições. Por quê? Porque a gente pode, nas 3 repetições, ter uma sensibilidade comparativa entre uma região e outra mais aguçada. Fala, Ju. Pode falar. Oi, Isaac, eu estava em uma prova antiga e tinha a questão da ACIT, que seria uma massa 6 móvel. Eu queria entender isso. Por que a massa 6 é móvel? Porque o som de massa 6 é móvel. O abdômen, ele tem geralmente sons que se aproximam do timpânico pela presença de ar dentro do nosso sistema gastrointestinal. Em alguns lugares o som é mais maciço, quando a gente encontra uma víscera que não é oca, como o fígado. E na situação da ascite, o que a gente vai ter no nosso abdômen? Água. Então, se eu percutir em cima da bolha do abdômen, em cima da barriga que está globosa, o que eu tenho mais acima? Ar. Mais acima, no ápice daquela barriga que está cheia d'água, eu tenho ar. Então, eu vou ter ali um som submaciço ou maciço. Ou se eu peço para o meu paciente ficar em decúbito,
até para saber se aquilo que eu estou avaliando de fato é uma ascite ou se é uma visceromegalia, se ele tem órgãos internos grandes. Por que a massa 6 móvel? Porque ao virar em decúbito lateral esquerdo ou direito, aquele lugar que era maciço passou a ser mais timpânico, ele só vai ser maciço se eu percutir na outra região. Deixa eu ficar em pé aqui para vocês. Tá lá, imagina eu deitado aqui, tá? Eu estou deitado, vocês estão me avaliando. Se eu tiver de barriga para cima, aqui em cima do meu bucho, eu vou ter um som mais submaciço ou com a presença de ar aqui em cima. Mas se eu tenho ascite, a água está mais embaixo. Quando eu venho para o lado, percutindo aqui do lado, eu vou tendo maciçez. Concorda? Tanto de um lado quanto de outro. Pelo fato da água ficar embaixo, lembre-se, eu estou deitado, eu vou tendo maciçez. Ok? Mas se eu vir em decúbito lateral, tanto esquerdo quanto direito, essa água vai ficar para que lado? Para o lado da maca, o lado da cama que eu estou deitado. Então essa maciçez vai estar só do lado de baixo. Se eu volto a percutir aqui em cima, eu vou encontrar uma submaciçez ou um timpanismo. Então essa maciçez é móvel. Por quê? Porque o líquido se move dentro da barriga daquele paciente. Então, dependendo da posição que você avalia, a maciçez vai mudando de região. Certo, Ju? Certo, Isaac. Obrigada. Show. Então, até 3 repetições, porque a gente vai comparando, o nosso ouvido vai ficando com a acuidade melhorada em relação à comparação das regiões que a gente está percutindo. Ok? Então, deve ser iniciada fora da área de maior sensibilidade. Ou seja, se o paciente está referindo que tem uma dor naquela região, ou que tem uma sensibilidade naquela região, estou sentindo um incômodo aqui nessa região e tal. Então, a gente não vai iniciar justamente em cima da região que causa dor. Não só para não atrapalhar a nossa anamnese, como para também não causar dor para o paciente. Então, a gente percute em todas as outras regiões e deixa aquela região que está sendo referida da sensibilidade ou da dor por último. Então, lá. Som maciço. Mai, atenção. Som maciço em toda víscera que for... Perdão. Som maciço em todas as vísceras que não forem ocas. Tá? A gente vai ter esse som mais fechado. Pum, pum, pum. Que não tem tanta propagação, não tem tanta ressonância. Nas vísceras que são completas. Inteiras, por dentro e por fora, que não são ocas. O timpanismo, a gente já vai ouvir e ser mais presente nas vísceras ocas ou no ar livre, ou ar livre na cavidade. Por exemplo, o estômago, quando você está com fome, o estômago vazio, apesar dele diminuir de tamanho, mas ele continua oco. Então você pode percutir ali em cima e ele tem um sonzinho oco. Toque, 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 toque. Certo? Um timpanismo. Toque, toque. Você vê a propagação do som. Desculpa, você ouve a propagação do som. Ou um som submaciço, numa víscera com conteúdo alimentar. Opa, conteúdo alimentar também está junto com gás. Também está junto com ar. Então a gente tem não só o conteúdo alimentar, intestino delgado, intestino grosso, certo? Como a gente também vai ter alimento e ar. Né, nessas vísceras que são ocas, mas a gente vai ter alimento e ar. Ressonância, Ju, é como se você estivesse dentro do seu quarto sem nenhum móvel e você falasse. O que é que o som vai fazer? Ele vai bater na parede e voltar para você. Como se fosse um eco, uma expansão, uma caixa de ressonância. Se eu tenho uma víscera que é oca, ela é uma caixinha de ressonância. Se você notar, uma bateria, aquelas mesmo que o pessoal usa nas bandas, você nota que elas são caixas ocas. Não existe nada dentro, tá? Então, para quê? Para que haja ressonância. Então, o som no timpanismo é um som que vai surgir numa víscera oca, que tem um conteúdo aerado, um conteúdo aéreo, ou seja, um ar livre. Som timpânico. Um som submaciço, uma víscera que também está passando ali algum líquido ou alimento, mas também tem ar. Então, não é maciço, não é aquele som fechado, puf, puf, puf. É um som que depois a gente vai ouvir todos eles, tá?
Eu fiquei de mandar para vocês e não mandei os sonzinhos no YouTube para vocês ficarem com esse ouvido bem treinado. O espaço de Traube, uma outra região que a gente deve percutir, está entre a sexta e a décima costela. A gente vai falar um pouquinho dele mais na frente. E o sinal de Piparote é esse que Ju perguntou agora há pouco em relação ao MACI6 móvel. É presente na ascite. Mas o sinal de Piparote em si não é a mudança da MACI6. O sinal de Piparote é quando você, no abdômen com ascite, o que é que você vai fazer? O examinador vai colocar uma mão em cima do abdômen e vai dar petelecos em um lado da barriga, certo? E essa mão aqui vai sentir a propagação pelo meio líquido desse peteleco dado em um dos lados. Imagina o meu buchão aqui, ó, cheio de líquido. Eu ponho a minha mão, o examinador põe a mão aqui em cima e dá petelecos em um lado da barriga. Como ela está cheia de água, o que é que uma onda do mar faz? Se propaga. Se a gente joga uma pedra na água da piscina, o que é que ela vai fazer? Ondinhas, vai se propagar. Da mesma forma, a água da ascite dentro da nossa barriga, dando petelecos, ela vai se mexer e se propagar. Com a mão do examinador em cima do abdômen desse paciente, ele vai sentir essa propagação. Tranquilo? Esse é o sinal de Piparote, ou sinal de peteleco. Peteleco. Piparote, peteleco. Tranquilo? Fácil do todo ou não? Dormiram, meninas? Tão cedo. Tranquilo, Isaac. Vamos embora. Espaço de Traube. Cai na prova? Cai. Quantas vezes eu vou ver na vida médica depois? Nunca. Mas cai na prova? Cai. Então, espaço de Traube. Está ali, predisposto entre a sexta e a décima costela, uma região super importante, onde iremos palpar, uma região de meia-lua, onde a gente vai palpar a borda inferior do pulmão esquerdo, a borda anterior do baço, o rebordo costal esquerdo da margem inferior, do lobo esquerdo do fígado. Ou seja, olha quantas estruturas a gente está palpando num único espaço. Ele está bem aqui, ó, gente. Bem aqui. Cicatriz, meu mamilo, 4 dedinhos para baixo. Logo abaixo do mamilo eu tenho o quinto espaço intercostal. Abaixo do quinto, o sexto. Então, do sexto ao décimo espaço intercostal, nessa área aqui, do sexto ao décimo espaço intercostal, em formato de meia-lua. Em formato de meia-lua aqui, faz uma lua toda e depois corta uma meia-lua. A gente tem compreendido nessa região várias estruturas importantes na nossa semiologia. Várias estruturas. Quem eu posso palpar no espaço de Traube? O baço, a borda inferior do pulmão esquerdo e a borda anterior, e a margem no caso, e a margem inferior do lobo esquerdo do fígado. O lobo esquerdo do fígado, mais para a esquerda. Eu consigo palpar essa margem do fígado aqui no finalzinho, ó, e também estômago, certo? Fala, Ju. Pois Isaac, a gente tinha visto na aula que só ia dar para tocar se tivesse aumentado. Se não tivesse, o espaço de Traube fica vazio. Não? O espaço de Traube ele existe. De toda forma, a gente precisa entender que nesse espaço de Traube, a gente tem compreendido todos esses órgãos que eu estou falando aqui. Mas qual é a importância semiológica? Você não deixou nem eu molhar o bico. Qual é a importância semiológica do espaço de Traube? É a gente avaliar se tem uma esplenomegalia. Aí esse espaço de Traube só vai estar preenchido, realmente só vai estar aumentado. A gente vai ver um som submaciço. Por que um som submaciço? Porque nessa região a gente tem o estômago. Então, geralmente, o som aqui é timpânico. Porque a gente vai ter tanto a borda inferior do pulmão esquerdo, certo? A margem inferior do lobo inferior do pulmão esquerdo, e vai ter logo abaixo o estômago. O estômago é uma víscera oca. Pode ter alimento, mas também tem ar. Então, na maioria do tempo, ó, o estômago tem um som maciço,
Desculpa, timpânico ou submaciço. O meu agora, como eu estou cheio d'água, o meu está submaciço. Por quê? Porque ele não está completamente cheio d'água. Ainda tem um arzinho em cima, então tenho ressonância. Aqui, ó, um som submaciço. Porque eu estou cheio d'água, mas normalmente é timpânico. Mas se eu tenho um aumento do baço, se eu tenho uma esplenomegalia, certo? Aí eu vou ter esse som mais maciço, saindo de sub para mais maciço, e vai ser uma região dolorosa à palpação. Eu digo, opa, nessa região, por trás do estômago, mais lateralizado aqui para a esquerda, o que é que eu tenho? Que órgão eu tenho aqui? Baço. Se essa dor é anterior, baço. Se essa dor é posterior, rim. Submaciço não seria a mesma coisa que maciço? Não, Ju. Submaciço é aquele som, por exemplo, eu tenho aqui o intestino. Imagina aqui o intestino, pá, na minha mão. O intestino, ele é uma víscera oca. Mas quando ele está vazio, ele se fecha. Então você não consegue ouvir um timpanismo de uma víscera oca. Foi, Mayra? Foi? Certo. Quando eu ponho alimento nele, o que é que ele faz? Ele vai abrir, dilatar, abrir a passagem para esse alimento aqui por dentro. Mas no processo de digestão, eu também tenho gases, tanto que a gente não só arrota, como solta pum, flatulências, né? Então, eu vou sair de um som que é um som que pode ser timpânico, porque só pela presença de ar em determinadas regiões do abdômen, para um som submaciço, uma presença de conteúdo sólido, mas também com ar. A gente tem a diferença desses três. Presta atenção nisso, meninas. Um som timpânico, vísceras ocas cheias de ar. Pulmão, estômago, intestino delgado, que está com muitas gases. Essa pessoa está cheia de gás, a barriga dilatada. Então, se eu tenho ar, se eu tenho presença de ar, eu tenho um som timpânico. O som submaciço, eu tenho presença de algum conteúdo, seja líquido, seja alimentar, seja fezes, junto com alguma quantidade de gás ou de ar. Eu tenho um som submaciço. E um som maciço, eu vou ter da presença completa de água, como na ascite, nas regiões laterais, se o paciente tiver de barriga para cima, ou para onde ele se virar, a maciçez vai acompanhar, ou seja, a maciçez móvel, está 100% cheio d'água, e nas vísceras que não são ocas, como o fígado, o baço, tá? O rim, a gente não vai ter a ausculta de um som timpânico, nem submaciço, é maciço. Por quê? Porque a víscera é toda completa de carne, não tem um arzinho dentro. Se a gente percute o fígado e tem um som timpânico na região do fígado, provavelmente esse pulmão está maior do que o fígado. Esse fígado sumiu. O som do fígado é maciço. Tá? Então, essa é a diferença. Um vazio inteiro, cheio de ar. Uma região que é oca, mas que passa alimento e também pode ter ar. Timpânico, submaciço e maciço. São vísceras que não são ocas. Palpação superficial, profunda, a deslizante de Hausmann é aquela manobra que a gente vai com as duas mãos sobrepostas, deslizando no abdômen do paciente. Manobras especiais, como a bimanual, que Ju falou, lembrou muito bem ontem, para palpar o baço. E órgãos que só são palpados em condições patológicas. A bexiga, na região abaixo, entre a cicatriz umbilical e o início da genitália, e a sínfise púbica. Se a gente palpa a bexiga na região do púbis, a gente consegue palpar ela assim, ó, abraçar com a mão, provavelmente a gente tem um processo inflamatório dessa bexiga, ou a gente tem um bexigoma, está cheio de urina e a paciente não consegue expelir, tá? Então, a bexiga só é palpável se estiver cheia ou inflamada. O apêndice secal, como a gente falou ontem no apendicite, na fossa ilíaca esquerda, vai ser palpado como? A gente vai sentir uma massa endurecida,
ou uma região edemaciada, mais dura à palpação. O que é aquilo? É o processo inflamatório do apêndice que está tornando aquela região mais... É com edema mesmo, a palavra é edema, mais edemaciada. Então ele vai deslocando os órgãos que está na frente dele, e quando a gente faz a palpação, que é o sinal de Bloomberg no ponto de McBurney, a gente vai sentir um edema. Opa, isso aqui está mais durinho. Quando você solta a descompressão, a paciente dá um grito. Pelo amor de Deus, doutor, que dor é essa? Por quê? Porque o apêndice está inflamado. Tá? Vesícula biliar, aqui ó, na região da borda hepática, região direita, no rebordo costal, com as duas mãos aqui, ou com uma só, eu consigo sentir a dilatação da vesícula biliar se ela estiver inflamada ou cheia de cálculos. Tá? A flexura do cólon, o cólon é assim, gente, né? Cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. Então eu tenho duas flexuras aqui. A flexura hepática no lado direito e a flexura esplênica do baço no lado esquerdo, tá? Por isso que elas são chamadas de flexura hepática e flexura esplênica. Por quê? Porque os órgãos que estão atrás delas são fígado à direita e baço à esquerda. A gente pode palpar essas flexuras se eu tiver uma massa, se eu tiver um trânsito paralisado de alimento ou de fezes, a gente pode palpar, certo? A gente vai tocar, fazer a palpação e sentir uma massa ali naquela região que não é para ter massa. Tá? O intestino delgado, aqui no meio, na região de mesogástrio, a gente palpou aqui, sentiu uma massa, um abaulamento. Opa! Pode ser algum acometimento no intestino delgado. E o baço, se tiver inflamado, ou esplenomegalia. Certo? Esse na manobra bimanual, né? O baço. Então, características analisadas, se esse abdômen tem tensão ou não, ou seja, é um abdômen duro, tensionado, inflamado, doloroso? Não, ele é um abdômen livre, depressível, ou seja, um abdômen, a gente vai definir de que forma? Abdômen plano, indolor, inocente ou depressível à palpação, sem sinais de irritação peritoneal, massas palpáveis ou visceromegalias. Pum! Um abdômen maravilhoso, lindo, certo? Então a gente vai avaliar essa tensão, ver se é depressível ou se é enrijecido duro, a sensibilidade, ver se tem sinal de irritação à palpação ou não, é um abdômen livre, inocente, depressível, sensibilidade boa. Presença de nodulações ou massas, presença de hérnias, no sinal de Valsalva, manobra de Valsalva, pede para o paciente, ó, boca na mão e soprar sem soltar o ar. Isso vai aumentar a pressão intraabdominal. E se a gente tiver uma saculação herniária, que é o quê? Uma falha de fechamento ou enfraquecimento da parede do músculo ou de uma aponeurose do abdômen, que faz um saco saindo, se deslocando da parede abdominal, e geralmente dentro desse saco a gente vai encontrar conteúdo do sistema gastrointestinal, alguma víscera dentro dessa saculação. Então vai ver se tem presença de hérnias. Que manobra a gente faz, Isaac? Valsalva. Manda soprar a mão sem soltar o ar para aumentar a pressão intraabdominal. A espessura dessa parede, se ela tem panículos adiposos, se é uma pessoa gordinha, opa, abdômen globoso, as custas de panículo adiposo. Panículo adiposo é o quê? Gordura localizada na região central do abdômen. Abdômen globoso, as custas de panículo adiposo, depressível. Ó, já disse que ele é globosão lá, mas está depressível, diz que é gordinho, então a espessura da parede é maior. Ou então um abdômen plano, depressível, inocente, você nem precisa se referir à espessura da parede. Quando você fala em abdômen plano, depressível, é um abdômen de espessura de parede normal. Obviamente, a gente vai observar o quê? Sinais de cicatriz ou de afinamento da pele, aquela pele mais friável. E a gente vai questionar o paciente. Tem história de
essa manobra de Valsalva, o que ocorreria para a hérnia? Inchava, justamente, ela vira um saquinho mesmo. Quando terminar isso aqui, acho que eu vou passar alguns vídeos e a gente vai discutindo junto, tá? A gente vai para o YouTube, eu vou abrir alguns vídeos dessas perguntas de vocês, para a gente discutindo lá. Então, e a temperatura? Esse paciente é febril ao toque? Ele está quente? Tem calor ali naquela região ou não? Não. Então, vamos lá numa definição legal de abdômen. Vamos lá descrever um abdômen que eu palpei agora à noite na UTI. O abdômen da paciente do 502. É um abdômen globoso, tá? Depressível, sem sinais de irritação peritoneal. Eu estou falando de sensibilidade, então eu não tenho inflamação no peritônio, que é o músculo que reveste, o músculo não, uma aponeurose, uma membrana na verdade, que reveste todos os órgãos internos, que quando ela fica irritada chama de peritonite. Quando a gente palpa, o paciente grita na hora. Então, palpei agora no 502 uma paciente que tinha um abdômen globoso, depressível, sem sinais de irritação peritoneal, afebril ao toque, sem visceromegalias ou massas palpáveis, ruídos hidroaéreos presentes, sem sinais de... esqueci agora o finalzinho. Na verdade, é ruído hidroaéreos presentes. Ponto. A gente não precisa falar de algum outro sinal se não tem. Se o ruído hidroaéreo é presente, não precisa falar de outra coisa. Então, repetindo, para que vocês até gravem isso depois e aprendam a como escrever essa definição, essa descrição do abdômen, quando for rever essa aula ou anotar. Abdômen, como eu avaliei dela, né? Globoso, depressível à palpação, sem sinais de irritação peritoneal, sem massas palpáveis ou visceromegalias, ruído hidroaéreo presente, ou ruídos hidroaéreos presentes. Certo? Afebril ao toque. Esqueci essa frase, essa palavrinha. Então, a superficial, a palpação pode ser com uma mão só ou bimanual, pode ser superficial, avaliando estruturas mais relacionadas à pele, ou profunda, tá lá, ó, com as duas mãos, eu quero avaliar víscera, eu quero avaliar se eu tenho massa, alterações, nodulações, abaulamentos. Eu vou com as duas mãos. Deslizamento de Hausmann alguma coisa. Como é que é o nome do cara aqui? Hausmann. Inspeção do fígado aí. É fígado? Eu acho que é fígado. Mobilidade hepática e respiratória. A gente vai ver se esse fígado não está endurecido, que é um sinal de um fígado que foi maltratado a vida inteira. Geralmente pessoas com cirrose, ou pessoas que têm hepatites de repetição, ou pessoas que são alcoólatras. O etilista vai ter um fígado mais enrijecido. Então, no nosso exame físico, ao palpar a borda hepática, no final do rebordo costal direito, aqui, eu vou sentir que não é molinho. Eu vou sentir que tem alguma coisa dura ali. Então, a gente precisa ver essa mobilidade hepática, avaliar se isso está íntegro. E a mobilidade hepática também é respiratória. Lembra do sinal de Murphy? Quando a gente pressiona essa região do fígado e pede para o paciente fazer uma inspiração profunda. Então, eu passei no sinal de Murphy. Meu sinal de Murphy é negativo. Palpei aqui, fiz uma inspiração profunda. Como o diafragma é colado no fígado, esse fígado desloca junto com ele na respiração, nessa manobra, se eu tivesse algum problema hepático, uma inflamação, uma hepatite ou uma colecistite, né, que é uma inflamação na vesícula, eu ia referir uma dor intensa. Então, mobilidade hepática, ver se esse fígado está molinho ou se está enrijecido, e se na respiração eu tenho um sinal de Murphy positivo ou não. Olha lá, normal sem abaulamento na região hepática, abaulamento em toda a área de projeção, insuficiência cardíaca, tumores difusos, hepatopatias inflamatórias difusas, isso que a gente já vem falando. Opa, se eu tenho abaulamento na área de projeção do fígado, qual é a área de projeção do fígado? É justamente o final do meu rebordo costal. Aqui está minha costela, o finalzinho dela. Se eu faço isso aqui, ó, eu estou tocando minha borda hepática. Se eu sentisse uma coisa durinha, redondinha ali, opa,
eu posso ter uma tumoração nessa borda hepática. E se essa tumoração chegou na borda hepática, ela deve estar vindo lá de dentro já. Então eu preciso tomar cuidado nisso que eu estou avaliando, certo? Olha, abalamento localizado pode ser metástase, pode ser cisto no fígado, que deve ser avaliado e acompanhado. Se for metástase, opa, preciso tratar de forma urgente. Se for um cisto, eu preciso avaliar o tamanho e a dimensão dele. Nem todo cisto precisa ser tratado, mas a partir do momento que ele pode trazer prejuízo àquela víscera, prejuízo àquele paciente, ele precisa ser drenado ou precisa ser feito um outro tipo de abordagem medicamentosa. Tá? Se eu tiver imobilidade respiratória, ou seja, palpei aqui, mandei o paciente respirar, ele não referiu dor, mas ele não conseguiu respirar, doutor, não consigo respirar. O que eu posso ver nesse fígado? Um fígado crescido, aumentado, a ponto de tomar a funcionalidade do diafragma no processo respiratório ou de comprimir o meu pulmão. Tranquilo, galera? Isso na inspeção e palpação desse fígado. Percussão, eu vou ter a maciçez hepática. Por que é maciço? Porque é uma víscera que não é oca. Ela não tem nada dentro dela que possa projetar ar, que tenha ar. É uma víscera completa, uma víscera maciça. Por isso que o nome é maciçez, porque é uma víscera maciça. Tá aqui, ó. 4 a 8 centímetros abaixo da linha external. A gente pode sentir também a borda hepática esquerda, certo? E 6 a 12 centímetros na linha hemiclavicular ou em direção ao mamilo, na mesma direção do mamilo, eu posso palpar o rebordo da borda hepática. Abaixo do meu rebordo costal, palpar a borda hepática. Olha lá, percussão da amplitude hepática. Como o fígado está muito relacionado às costelas, a gente faz um pouquinho mais para dentro, que a gente deixa de pegar osso e vai pegar uma cartilagem da costela, certo? Então a gente vai ouvir aquela percussão maciça. Olha, percussão dígito digital, intensamente dolorosa, localizada e circunscrita, consiste no sinal de Torres-Homens, característico do abscesso hepático. Dígito digital é usando uma digital. Se eu apertei assim, naquela região, só dói aqui. Não, mas eu tenho o fígado daqui até aqui, ó. Não, só dói aqui nessa região. Sinal de Torres-Homens, circunscrito, que aponta com o dedo, que só está localizado naquela região. Sinal de Torres-Homem. Um dedo, uma região, uma circunscrição delimitada. Não é difusa para outras áreas. É só ali, sinal de Torres-Homens. Característico de abscesso hepático. Dígito pressão. Olha na ponta do meu dedo. A ponta do meu dedo, na ponta do meu nariz. O que é que eu estou fazendo com o meu nariz? Pressionando. Pressionando com o quê? Com uma polpa digital. Só essa partezinha do meu dedo. Isso é uma polpa digital. Ou seja, uma digitopressão. No meu fígado, digitopressão. Em um único ponto, localizado, circunscrito, dor intensa, sinal de Torres-Homem. Característico de quê? Abscesso hepático. Beleza? Sinal de Joubert. E eu lá lembro qual que é o sinal de Joubert. Quem é que sabe qual é o sinal de Joubert? Quem lembra? A palpação onde? Alô, alô, Mai. Oi, Isaac, eu tinha caído, eu voltei agora. Tu podia repetir? Tu perdeu onde? Porque tu tava fazendo a questão do Torres-Homem. Aí eu acho que eu perguntei se era a percussão, porque percussão é o som, né? Sim. Ou se era tipo você botar o dedo pra ver se sentia dor, tipo uma digitopressão. Certo, vamos embora. Tu chegou a ver o meu exemplo do nariz, não? Não, acho que não, mas pode continuar, fica à vontade. Ó. Não sei se eu vou falar, não. Depois eu vejo a gravada. Você perguntou o que era uma digitopressão, certo? Eu perguntei se esse caso seria uma digitopressão ou seria de percussão. Percussão, né? Digitopressão, mas faz parte de quê? Da percussão. Da percussão e da palpação. Eu tô percutindo, opa, caramba, aqui tem um sinal diferente. Aí você vai para onde depois? Palpação, porque fígado não tem uma escuta, né?
Palpação. Eita. Tá doendo. Tá doendo onde? Como? Aí eu pego um dígito, uma polpa digital. Tá doendo aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Ai, doutor, é aí mesmo. Opa. Aqui. Uma dor intensa, circunscrita a digitopressão, a um dígito de pressão naquela região. Sinal do torrisome. Já estou devendo um chocolate para sexta-feira. Pago mais um chocolate para quem me acertar o sinal de Joubert. Agora é acertar, hein? Palpação de onde, mulher? Seria timpanismo, Fígado. percussão Sim, do junto. baço do fígado. Vamos embora. Olha a localização do fígado. Olha a localização do umbigo. Eu preciso de uma referência anatômica entre o fígado e o umbigo. Esse ponto aqui no meio, olha lá, na mesma altura das vértebras, T6 e T12. E aí, Mai, tu acertasse? Sinal de Joubert é a presença de timpanismo na região da linha hemiclavicular direita, que é do fígado, né? Normalmente, onde a gente encontra a massa 6 hepática. Veja só, naquela região onde tem esse triângulo aqui, essa é a região compreendida pelo fígado, certo? Se eu acusar um sinal de timpanismo nessa região, onde eu tenho víscera maciça, eu tenho timpanismo ou tenho massa 6? Uma víscera maciça, você tem uma C6, no caso. Perfeito. Mas se eu encontrar logo abaixo do fígado, ou na região do fígado, um timpanismo, isso vem de onde? Timpanismo. Chocolate para Ju. Verdade. 2 chocolates já. Então, eu tenho um sinal de pneumoperitônio. O que é pneumoperitônio? É a presença de ar abaixo daquela membrana que eu disse a vocês, que é uma membrana que envolve os órgãos da região do peritônio. Isso, Mai, uma para você também. Envolve os órgãos da região do peritônio. Geralmente está associado a uma perfuração de úlcera, uma perfuração de alça intestinal, onde o ar vai vazar para a região do abdômen, certo? Para a região do peritônio. E qual é a região do peritônio que mais tem espaço? Na loja hepática, abaixo da loja hepática, certo? Para a movimentação tanto do fígado quanto das vísceras que estão abaixo dele, do sistema digestório. Então o ar vai escapar para ali. Quando a gente tem presença de timpanismo nessa região, onde era para ter massa 6, a gente tem o sinal de Joubert. Fechado? À frente. Percussão. Olha lá, coisa linda. O que é que vocês estão vendo aqui? O nosso diafragma. E aqui o rebordo costal. Ausculta, método de pouca importância, como eu falei para vocês, a gente não ausculta fígado. Atrito, processo inflamatório agudo de cápsulas de Gleason ou na peritonite generalizada. Nunca vi isso cair, tá, gente? Nunca vi isso cair, tá? Mas, se tem dor, a movimentação, dor após a alimentação na região do fígado, pode ser uma peritonite generalizada, que aí tem todo o peritônio. Nunca ouvi e nunca vi cair na prova questões de atrito relacionadas a processos inflamatórios do fígado, tá? Ou da cápsula de Gleason, que é a cápsula que envolve o fígado, tá certo? Nunca vi. Nem tampouco ausculta. Então esse aqui pode deletar da vida de vocês. Palpação do fígado. Tem mais duas manobras. Mathieu, tá aí. Mathieu. Vocês viram que no início eu palpei o meu fígado em garra. Palpei o meu fígado em garra. Essa manobra de palpação do fígado em garra, ó, minhas duas mãos, ó, em garra, chama manobra de Mathieu. A Lemos Torres, uma mão vai estar por trás do meu rebordo costal, tracionando para cima, para quê? Para eu expor a borda hepática. A outra mão eu vou fazer uma pressão para sentir esse rebordo hepático, essa borda hepática. Então, engarra, sinal de Mathieu, engarra. E
Com a mão esquerda, elevando um pouquinho na região do gradil costal posterior, e com a outra mão eu faço uma palpação profunda, indo com a ponta dos meus dedos em direção ao fígado, sinal de Lemos Torres. Lemos Torres cai na prova, Mathieu também cai na prova. Olha, método de Mathieu, mãos em garra, o examinador à direita do paciente, sempre que possível, tá, gente? Sempre, examinador à direita do paciente. Voltado para os pés do paciente, pede ao paciente que inspire profundamente e expire em seguida. Ao final da expiração, o examinador pressiona seus dedos para baixo do rebordo costal e mantém a pressão, pedindo que o paciente expire novamente. A cada nova expiração, afunda-se a mão e sente-se a borda hepática. Aqui eu estou palpando o fígado para procurar determinados tipos de anomalia. Uma calcificação, um nódulo, um cisto, certo? Se, ao fazer essa manobra de inspiração, o paciente já para, a gente tem que sinal positivo? Sinal de Murphy. Vamos para frente. Olha lá, técnica de Mathieu, como eu expliquei agora, à direita do paciente, voltado para os pés do paciente aqui embaixo. Põe suas mãos em garra no gradil costal. Pede para o paciente fazer uma inspiração profunda e uma expiração profunda. E a cada expiração você afunda mais a sua mão para ser possível palpar a borda hepática. Está aqui pintado abaixo nessa imagem à direita. Método de Lemos Torres, mão estendida. O examinador do lado direito do paciente, como sempre falei para vocês, voltado agora para a cabeça do paciente. A mão esquerda vai embaixo do paciente, na região do rebordo do gradil costal posterior, pressionando o ângulo lombo-costal direito do paciente para cima, enquanto a mão direita palpa de forma profunda o fígado, paralelo ao abdômen, apontando para o rebordo costal. A mão direita é pressionada contra o abdômen, ao final da expiração, aguardando a inspiração do paciente sem se movimentar. Põe a mão, fica lá. Inspirou, expirou, eu estou lá sentindo minha borda hepática. Palpação do fígado. Borda anterior é fina, lisa e mole. É isso que dá para sentir. Não se palpa na projeção da vesícula biliar. Não dá para palpar porque ela está um pouquinho por trás. Só dá para palpar ou sentir a região da vesícula biliar. E não é nem a vesícula, é o fígado distendido quando ela está inflamada ou com cálculo. O fígado é indolor, então nessa palpação o paciente não pode referir dor. Se referir, tem problema hepático, a gente precisa investigar, certo? E essa palpação é na descida inspiratória. Vesícula biliar situa-se na face inferior do fígado. Métodos úteis, inspeção e palpação. Ausculta não serve. Percussão também não. Mas pesquisa de dores, processos inflamatórios agudos. Mas serve-se muito pouco também a percussão, tá? Mas ela está lá, ó, escondidinha atrás do fígado. A gente só vai conseguir sentir ou palpar um abaulamento nessa borda hepática quando a gente tem uma vesícula inflamada ou com cálculos, tá, gente? Fazendo as manobras tanto de Mathieu quanto a de Lemos Torres. Alguém querendo entrar? Será? Vou deixar aqui. Patrícia querendo entrar, mas... Fala, Patrícia. Acho que você entrou na aula do P2, Patrícia. Então, a gente vai fazer essa palpação para a vesícula, tá? Inspeção não é visível, a gente não consegue visualizar a inspeção da vesícula. Olha, raramente é visível em situações patológicas, não dá para fazer inspeção visual, só a palpação, certo? Pode aparecer como tumor móvel com os movimentos respiratórios, empiema, hidrópsia, colecistite aguda. Muito difícil cair essa última parte aqui, tá? Muito difícil cair. Se for relacionado à vesícula, os sinais, as manobras, apendicite não, isso é colecistite. Colecistite, tá? Essa é colecistite.
Colecistite ou colelitíase. Circulares como... Ju, pode abrir o áudio, Ju, por favor. Oi, não, é porque a Maria perguntou se era movimento circular. Eu falei que é movimento circular do apêndice. Isso, a de Hofsing. Movimento circular. Aí foi outro assunto. Na manobra Foi de mal. Hofsing. Tá. Olha aí, palpação. Processo de palpação do fígado são úteis, como a gente já viu, certo? Ele está fazendo aqui, ó, uma manobra de Lemos Torres. Lemos Torres não, de Mathieu, uma manobra em garra. Na verdade, essa aqui é uma outra manobra muito pouco usada em pacientes que são gordinhos, que tem um panículo adiposo maior aqui na região abdominal. A gente não vai conseguir fazer essa manobra com uma única mão para palpar essa vesícula biliar. Geralmente a gente vai usar, e é o que cai na prova de vocês, Mathieu e Lemos Torres, tá? Chirai e Pavel, nunca vi cair, tá? Mas tá lá. Técnica Chirai e Pavel, paciente de decúbito lateral esquerdo, tendendo ao ventral, examinador palpa com a mão em garra, parecido com Mathieu. Nunca vi cair em prova, gente. De verdade. Olha lá. Palpação. Quando a gente vai ter um sinal positivo, sinal de Murphy. Courvoisier-Terrier é quando essa vesícula tem alguma tumoração associada a processos inflamatórios biliares, da vesícula biliar, tá? Porque a gente não vai palpar a vesícula em si, mas ela está tão distendida e tem uma massa tumoral nos canalículos aqui, no colédoco, no duto cístico, que vai pressionar para baixo essa vesícula, ou você vai palpar já essa massa tumoral. Esse sinal, quando a gente consegue palpar a vesícula, porque normalmente ela não é palpável, tá, gente? Esse rebordo hepático aqui, acompanha comigo aqui na minha seta. Esse rebordo hepático aqui cobre a vesícula, tá? Ela fica por trás desse rebordo hepático. Se a gente conseguir palpar a vesícula, tocar mesmo, caramba, eu tô sentindo a vesícula aqui, esse sinal a gente chama sinal de Courvoisier-Terrier. É um sinal de uma nodulação ou de um acometimento mais severo voltado, geralmente câncer, certo? Voltado à vesícula biliar e o que a gente chama de canalículos, colédocos e ducto cístico. Tá? Manobra de Murphy, mão espalmada sobre a parede abdominal, com o polegar no ponto cístico. Pede para o paciente respirar fundo e pressiona o polegar progressivamente no ponto cístico. Se o paciente interromper a respiração, é Murphy positivo, sinal de Murphy, indicando o processo inflamatório, como a gente já estava falando. Olha lá, mãos espalmadas nessa região, deixa eu ver se consigo fazer. Mãos espalmadas nessa região aqui, ó. A gente pode fazer tanto com a mão assim, a mão direita, né, nesse sentido, e pede para o paciente fazer uma inspiração profunda, e ele vai referir dor a essa inspiração, sendo incapaz de continuar a respiração, ou a gente espalma a mão e o polegar vai justamente na região onde está a vesícula, no ponto cístico. Pum! E onde esse rapaz aqui está apontando com o dedo. Esse é o ponto cístico, certo? Na linha hemiclavicular está o ponto cístico. Apertou ali, fia. Batata. Não conseguiu inspirar. Dor profunda na inspiração. Ele tem, provavelmente, uma colecistite aguda. É um sinal semiológico sugestivo para colecistite aguda, certo? Ó, dor, sensibilidade em quadrante superior direito. Mais um pouquinho da anatomia. Olha como a vesícula fica escondida, tá vendo? Olha como ela fica escondida. O que a gente consegue palpar é o finalzinho desse lobo direito, que nessa imagem aqui à esquerda, ó, é isso aqui que a gente consegue palpar do fígado. Ó. Essa região aqui onde está minha setinha. Certo? A vesícula a gente não consegue palpar. Se a vesícula for palpável, o que acontece? Sinal de Courvoisier-Terrier. Geralmente um processo inflamatório grave, mais relacionado a processos cancerígenos ou tumorais. Tá? Onde, Isaac? Nessas regiões aqui, ó, do colédoco. Tá vendo esse verdinho aqui? Que sai da vesícula, sai do fígado e vem aqui para o pâncreas. Isso é o colédoco. Certo?
Ducto cístico está aqui também, ó. Nessa outra imagem à direita, abaixo da veia cava inferior, a gente tem a veia porta e logo abaixo a gente tem canal do colédoco e o ducto cístico. Quando a gente tem uma tumoração, um aumento do volume de forma considerável do ducto cístico ou um tumor nessa região aqui do colédoco à esquerda, a gente vai ter o sinal de Courvoisier-Terrier, que é a palpação dessa vesícula. Aqui à direita, algumas características de uma doença hepática crônica, de uma cirrose e de um hepatocarcinoma. O fígado vai perdendo, tem muito fígado assim que aparece por aqui, tá, gente? Bem delimitado. E aqui um fígado esteatótico, uma esteatose hepática, fígado cheio de gordura, que ele vai ficar mais aumentado também. Aqui mais um pouquinho, olha aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. Vesícula biliar, ducto hepático, colédoco, um tumor nessa região aqui vai acometer, olha lá, tem um tumorzão aqui, ó. Olha que tumoração enorme aqui à direita, nessa imagem acima à direita. Vai acometer esse fígado, vai afastando ele mais para o rebordo, abaixo do gradil costal e tornando essa vesícula mais palpável. Ou quer dizer, mais palpável não, palpável. Sinal de Courvoisier-Terrier. Tá? Aqui a gente tem uma imagem de uma ultrassom com cálculos biliares, né? A gente chama de colelitíase ou colecistolitíase, vulgarmente chamado de colelitíase, presença de cálculos. Como a gente sabe que é cálculo, essas bolinhas aqui, por conta dessa imagem mais escura atrás de cada bolinha, ó. Isso só faz quando a gente tem uma imagem sólida. Isso a gente chama de reforço acústico. Na imagem do ultrassom, o transdutor está aqui em cima do ultrassom, irradiando a vesícula, né? E como tem pedras, fica escuro abaixo dessas pedras. Chama reforço acústico posterior. Certo? Uma vesícula inflamada, aqui à direita, uma colecistite aguda. Olha aqui, ó, uma coledocolitíase. A gente tem cistos tanto dentro da vesícula, como também tem no colédoco. Então, coledocolitíase. Aqui tem uma colangite, uma inflamação do ducto colédoco e da vesícula por conta de uma litíase, aqui por conta de uma pedra, né? Aqui a gente tem uma pancreatite aguda, à direita, no final à direita, uma pancreatite aguda de causas biliares, a gente chama de PA biliar, pancreatite aguda biliar, porque essa pedrinha, esse cisto, essa pedrinhazinha que estava dentro da vesícula, migrou aqui através do ducto colédoco, desceu pelo colédoco até impactar aqui embaixo o ducto pancreático, causando assim um prejuízo. Tanto não tem como, no processo de digestão, o fígado expelir a bile, que está armazenada na vesícula, como o pâncreas não tem como despejar o suco pancreático na digestão. Então, esse paciente vai ter uma dor infernal. Dor de pâncreas é como? Uma dor em faixa, uma dor infernal, e também vai ficar amarelão com icterícia. Regra de Courvoisier-Terrier: vesícula palpável, indolor, mais icterícia. Olá, câncer de cabeça de pâncreas. Coisa linda. Courvoisier-Terrier, essa vesícula vai ser palpável por quê? Massa, tumoração. Vai ter dor nessa palpação? Geralmente não. Geralmente não. Como tem um tumor na cabeça do pâncreas, a cabeça do pâncreas é aqui, ó, gente. Nessa junção aqui, ó, entre o colédoco e o ducto pancreático. Essa aqui é a região da cabeça do pâncreas. Se tem um tumor aqui, batata, a bile não vai conseguir passar. O paciente vai ficar o quê? Com a bilirrubina alta, aumentada. Se eu aumento a bilirrubina, eu fico amarelão. Sinal de Courvoisier-Terrier relacionado a câncer de cabeça de pâncreas. Tá lá. Sinal de Courvoisier-Terrier, mais uma vez. Aqui são outros dois sinais relacionados à doença pancreática, certo? Muito característico dessas doenças, da doença do pâncreas, de extravasamento de líquido mesmo, extravasamento sanguíneo pelo pâncreas, discrasia do pâncreas. A gente tem sinal de Gray-Turner, esse sinal de edema
abaixo da pele, né, obviamente, sinal de Grey Turner, em flancos, em flanco direito, em flanco esquerdo. Por conta da drenagem do peritônio, esse sangue se acumula nessa região. Sinal de Grey Turner é um sinal de pancreatite em flanco direito e flanco esquerdo. Sinal de Cullen ou Cullen é esse edema, essa equimose aí, na região periumbilical, que cursam com pancreatite. Tá, ó, sinal de Cullen, equimose periumbilical, resultante de hemorragia retroperitoneal, pancreatite aguda e ruptura da gravidez ectópica também. Lembra que a gente falou de gravidez ectópica na semiologia lá do útero? Pode ser um sinal também, mas mais relacionado à pancreatite, tá, gente? Sinal de Cullen, aquela hemorragia, aquela equimose, aquele sangue periumbilical. Sinal de Grey Turner, os inflancos na região lateral, uma pancreatite que já é mais avançada, necrotizante e hemorrágica também. Olha lá. Sinal de Grey Turner. Quando é no umbigo, sinal de Cullen. Mais um pouquinho da anatomia do pâncreas. Olha o câncer aqui é uma pancreatite aguda, na verdade. Bem inflamado esse pâncreas, bem comprometido. Obviamente é uma necrópsia, né? Esse paciente aqui provavelmente morreu em decorrência desse pâncreas aqui muito inflamado. Tá? Sinal de Cullen, mais uma vez. Equimose e hemorragia periumbilical. Sinal de Grey Turner. Equimoses em flancos. Pancreatites necrotizantes ou necrosantes hemorrágicas. Neoplasia de pâncreas, ó. Olha só que tumor enorme. Olha que tumor enorme a gente tem aqui nesse pâncreas, né? Esse pâncreas agora empurrando, nem está na região do fígado, mas a gente tem aqui um cisto pancreático, na verdade. Esse aqui é um cisto, porque está bem bonitinho, bem delimitado, bem redondinho, e o conteúdo dentro dá para perceber que é líquido, tá? Esse aqui da esquerda, a superior à esquerda, é um cisto pancreático. Aqui no superior à direita, a gente já tem uma neoplasia, você vê que é mal delimitada e o conteúdo interno é massa, é maciço. Aqui abaixo, mais uma neoplasia do pâncreas, essa aqui à direita, ó, que está sendo medida aqui, só um tumor de pâncreas. E nesse caso aqui o pâncreas calcificado, esse pâncreas provavelmente à esquerda, inferior à esquerda, a imagem inferior à esquerda, essa calcificação pancreática aqui, em decorrência de diversos tipos de processos inflamatórios. Baço, situado profundamente na loja esplênica esquerda, mobilidade respiratória só na inspiração, mobilidade em decúbito lateral direito, ou seja, eu me ponho em decúbito lateral direito para avaliar o baço do lado esquerdo do paciente. Inspeção, em condições normais a gente não vai ver abaulamento nenhum, mas se eu tiver uma esplenomegalia acentuada, a gente vai ver um aumento no sentido do eixo maior da nossa coluna, trazendo aqui de trás para frente um aumento, você vai ver uma massa arredondada assim, saindo um pouco de flanco lateral do flanco esquerdo para a região dorsal. Olha lá. Ausculta, atrito e periesplenites, não vai auscultar baço, pouco eficaz a ausculta do baço, tá? Não tem som geralmente para a gente auscultar, então esquece a ausculta de baço. Percussão, a gente pode percutir, certo? Colocando o dedo aqui ó, no final do rebordo costal esquerdo, paciente decúbito lateral direito, a gente vai percutir. Se esse baço que é uma víscera que tem um som maciço, se a gente começar a sentir um som submaciço ou timpânico, é sinal de que ele aumentou e acabou criando um espaço oco dentro dele, certo? Uma esplenomegalia. Olha lá a posição dele. Lembra daqueles marcos anatômicos que a gente viu na primeira aula? Linha axilar anterior, linha axilar média, ele está abaixo da linha M axilar, da linha média axilar. Colado aqui, ó, entre o sexto e o quinto, entre o quinto e o sexto espaço intercostal. Todo baço percutível está aumentado de volume, justamente o que eu falei. A gente não consegue percutir baço.
E o que não dá também, geralmente, para palpar. Ele precisa estar muito aumentado. Mas se a gente conseguiu percutir o baço, a gente saiu de uma submaciçez para um timpanismo, esse baço está aumentado, tendo ar dentro dele. Nem todo baço percutível é palpável, mas todo baço palpável é percutível. Ele já aumentou tanto que eu estou conseguindo palpar o baço, né? E, obviamente, se eu fizer uma percussão, vai ter um som submaciço pela presença de ar dentro da víscera. Olha ali, palpação, sinal de Mathieu Carderale. Aqui à direita, em decúbito lateral direito, com o membro inferior esquerdo flexionado, a posição de Schuster. Eu estou em decúbito lateral direito, com a minha perna esquerda flexionada. O que é que eu faço isso? Eu aumento a exposição do meu baço, certo? Sinal de Mathieu Carderale Schuster. Quando cai pra gente, Isaac? Nunca vi cair. É importante saber? Já caiu em prova? Nunca vi cair. Pra frente. Posição de Schuster, olha lá. Estou aqui em decúbito lateral direito. Meu braço pode estar aqui, ou assim como está o do rapaz, e minha perna esquerda para cima. Pode ser uma manobra bimanual ou uma manobra em garra. Por isso que tem o nome de Mathieu também lá. Palpação do baço. Manobra bimanual, bem falada por Ju já desde o começo. Olha como está aumentadaço esse baço aqui, gigantesco. Então esse baço, além de ser palpável, é percutível. Certo? Importância, baço infeccioso agudo, malária, endocardite, volume aumentado até 3, 4 centímetros, mole, borda cortante e extremamente doloroso, demais, baço dói muito. Uma dor esplênica dói pra caramba. Baço crônico, esquistossomose, linfomas, malária. Note que a pesquisa para saber a origem daquele paciente, onde ele morou, quais foram que ele morou nos últimos anos, onde ele nasceu, há quanto tempo mora em determinado lugar, para fazer pesquisa de esquistossomose, malária. Isso é sempre importante saber. Nesse caso, o baço crônico, ele já tem um volume aumentado, duro, com a borda que é romba, parecido com esse baço aqui, ou seja, ele tem uma borda arredondada, uma borda romba e indolor, né? O baço infeccioso agudo, ele é aumentado, mas até 3, 4 centímetros de aumento, ele é molinho e a borda dele é mais estreitinha, não é aquela borda grosseira, né? E dói muito. No baço do mais crônico, ele é duro, volume aumentado e maior tamanho, a borda é bem arredondada e não dói mais. Baço crônico, volume muito aumentado em fossa ilíaca direita, borda romba, duro, indolor, né? Se a gente tem a superfície desse baço, ele está aumentado e ela é irregular, provavelmente em linfoma. Se ela tem a superfície desse baço mais lisa, como no processo agudo aqui em cima, no baço infeccioso agudo, a gente tem processo hipertensivo ou inflamatório. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora de circulação colateral. Quando a gente tem tanto da veia, defeitos da veia cava, quanto da porta, sistemas portais, certo? Circulação colateral, a gente falou um pouquinho até na primeira aula, falando sobre as tramas vasculares, ou sinal da medusa, certo? Olha aqui, ó, a gente tem uma hipertensão nessa região aqui da veia porta, certo? Veia porta, que ela é intrahepática, e da veia cava inferior. O que é que isso vai acometer? Como a gente tem um aumento da pressão, um aumento por conta de dificuldade venosa, ou de aumento realmente de pressão arterial nessa região, ou por uma dificuldade hepática, esse sangue não consegue passar muito bem e ir para o coração, retornar dos membros inferiores e ir para o coração, insuficiência cardíaca, enfim, a gente vai ter um aumento de veias que a gente chama de veias tributárias, de circulações colaterais. Então essas veias que vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem à esquerda, a gente vai ver aqui, ó, veia gástrica esquerda, onde está a minha seta. Veia esplênica, aqui, ó, onde está a minha seta agora, que vai para o baço. Quando a gente tem um aumento da pressão nessa veia aqui, porta, que é a principal veia que vai passar pelo fígado e ir para o coração através da veia cava, quando a gente tem um aumento da pressão nela,
essas outras duas veias que eu falei para vocês, veia gástrica e veia esplênica, elas vão criar novas veias para poder irrigar e alimentar, ou até tirar a pressão do sangue dentro do fígado para outras regiões. Só que isso não ocorre só em cima do fígado, ou em cima do baço, ou em cima do pâncreas. Isso também vai ocorrer em cima da pele. Olha aqui, em cima da pele. E a gente vai ver que é uma circulação colateral, que vai ficar mais superficial a pele, que imediatamente você vai dizer o tipo daquela circulação. Se todas elas convergem para a cicatriz umbilical, a gente diz que é uma hipertensão do tipo portal. Se elas são laterais ao abdômen, elas são uma hipertensão e de uma circulação colateral da veia cava inferior. Olha aqui. Essas daqui convergem para o umbigo. Então eu tenho relacionado mais uma circulação colateral por uma hipertensão portal. Essas outras já são colaterais na região O, paralelo ao umbigo. Então a gente tem aqui uma hipertensão da veia cava inferior. Tá? Tanto essa da direita quanto a da esquerda. Eu acho que é o mesmo senhor. É isso mesmo. Pesado isso aqui, né? Chamado de sinal da medusa, ou sinal do cabelo ou da cabeça de medusa. Certo? Ascite, transudato ou exudato. As causas são sanguíneas, hemodinâmicas, dificuldades circulatórias, metabólicas como doenças hepáticas, inflamatórias também relacionado muito a doenças hepáticas ou inflamações intraabdominais, e neoplásicas, quando a gente tem tumores também geralmente hepáticos. De 300 a 100 ml, a gente pode fazer o toque retal, palpando, tocando o fundo iovaginal, tocando o fundo do saco de Douglas. Gente, muito pouco usado. A gente vai fazer o quê? Sinal de piparote ou avaliação, a palpação, pedindo para o paciente mudar de decúbito e fazendo a percussão com a maciçez móvel. Essa, de toque retal ou vaginal, no fundo de saco de Douglas, esquece. Não vai cair na prova e eu também nunca vi cair. Certo? Agora aqui, mesmo que eu tenha de 300 a 100 a 1000 ml, ou que eu tenha mais de 1000 ml, mais de 1 litro, aí a gente vai para a propedêutica física, que é o que cai para vocês e é o que a gente precisa de fato saber. A gente vê a questão da maciçez móvel. Quando eu tenho mais de 5 litros, já abaula muito o abdômen. Ele fica grandão de forma globosa, de forma generalizada. Olha lá, sinal de piparote ou da onda, mão do examinador em cima do abdômen, dá um peteleco, sente a propagação da água que está dentro, do líquido que está dentro daquela barriga. Né? Olha lá, percussão, maciçez móvel. Se for em cima, tem um tipo de som, mas se eu ouvir o paciente decúbito, aquele líquido vai para a região que eu estou virando, então causando uma maciçez naquela região que eu estou avaliando naquele momento. Semicírculo de Skoda, você vai ver de onde sua mão está e aonde é o ponto mais distendido daquela ascite. Olha lá, maciçez móvel mais uma vez. Como eu disse para vocês, se eu estou aqui deitadão, buchão para cima, se eu fizer só em cima minha percussão, eu vou ter o quê? Timpanismo. Por quê? Porque a água está embaixo, o líquido está embaixo, o líquido está embaixo. Em cima vai ter ar, timpanismo. Mas se eu vou para os lados, ao redor do ciclo de Skoda, eu vou ter o quê? Maciçez. Mas se eu viro o paciente, eu vou ter timpanismo agora aqui e maciçez aqui embaixo. Olha lá. Aqui em cima, timpanismo. Por quê? Porque o ar está aqui em cima do buchão desse cara. E na região mais periférica, onde está aqui o círculo de Skoda em vermelho, eu vou ter maciçez. Opa, olha que ponto legal. A gente falou um pouquinho dele ontem, né? Eu fiz um pouquinho mostrando para vocês onde era a região. Então eu tenho a palpação da crista ilíaca direita, aqui nessa imagem superior à direita.
e eu tenho a cicatriz umbilical. Eu vou ver esses dois pontos. Pum! No primeiro terço, entre a crista ilíaca e a cicatriz umbilical, onde está o 1 aqui, o número 1, esse é o ponto de McBurney. O que é que eu vou fazer? Palpar no ponto de McBurney. Enquanto eu estou palpando, como eu expliquei para vocês, por que o paciente não refere dor? Porque tudo que está doendo e inflamado, se eu palpar, eu diminuo a vascularização, o aporte sanguíneo naquela região. Então eu vou diminuir a dor. Mas quando eu solto de vez, tudo volta, sangue volta, e isso dói, e dói de uma forma intensa. Sinal de Bloomberg, dor, a descompressão, onde? No ponto de McBurney. Onde está o ponto de McBurney? Entre a crista ilíaca anterior direita, cicatriz umbilical, no primeiro terço, saindo da crista ilíaca para a cicatriz, é o ponto de McBurney. Tá? Sinal de Hovsing, indicativo também de apendicite, assim como o Bloomberg, tá? Gente, Bloomberg positivo pode mandar o paciente para cirurgia. Ah, precisa de imagem, precisa confirmar? Não, a clínica é soberana. Vai para a cirurgia. Sinal de Hovsing, eu vou tanto fazer círculos assim com a mão, quanto com a mão assim, do sentido contrário do meu intestino grosso descendente. Eu vou subindo, trazendo esse ar, intestino transverso, cólon transverso. Na hora que eu estou fazendo isso aqui, eu estou deslocando o ar no sentido contrário. Como esse apêndice aqui embaixo está inflamado, o que é que vai acontecer com ele? Encher de ar. Ou o ar vai irritar a inflamação dele. Essa dor referida no lado contralateral do seu estímulo é o sinal de Hovsing positivo, indicativo de apendicite. Sinal de Ilho-Pessoas. Eu vou botar o meu paciente de decúbito lateral esquerdo, pegar a perna dele reta, tá, gente? Reta, e puxar para trás. O que é que eu vou fazer com isso? Nesse estresse dessa articulação, a gente tem essa imagem aqui à direita superior. Ó. Eu tenho o músculo ilio-psoas, muito próximo da inserção dele. Ele é inserido aqui na região da crista ilíaca direita, esse músculo ilio-psoas, e vai até o trocânter aqui do fêmur. Só que ele passa por trás do apêndice. Então, quando eu puxo a perna da paciente, eu vou também estressar o apêndice. Se ele está inflamado, pum, vai dar uma dor, filho da mãe. O outro sinal é o sinal do obturador. O paciente, você vai estar à direita do paciente, vai pedir para ele dobrar a perna dele vai estar dobrada. Você vai com uma mão no joelho e uma mão embaixo do calcanhar. Você vai pegar essa perna e trazer para o seu peito. Fazer essa rotação externa da perna. Vamos lá, o paciente está aqui na minha frente, bonitinho. Eu estou com o calcanhar dele aqui na minha mão direita e o joelho dele aqui na minha mão esquerda. Eu vou trazer para mim, rotacionando, trazendo para mim. Pô, quando eu faço isso, eu vou estressar um outro músculo que também está por trás do apêndice, que é o músculo obturador. Isso também vai causar uma dor filha da mãe. Por quê? Vai estressar o apêndice. Então, sinal de Pessoas, paciente de decúbito lateral esquerdo, perna estendida. Eu vou pegar essa perna toda e puxar para mim. Quem eu estou estressando? Músculo ilio-psoas, que passa por trás do apêndice. Vai estressar o apêndice. Sinal do obturador, paciente deitado, de bruço, de decúbito dorsal. Eu vou fletir a perna dele no ângulo de 90 graus, mão esquerda em cima do joelho, mão direita embaixo do calcanhar, e eu vou trazer essa perna em minha direção. Rotacionar essa perna na rotação externa, estressando quem? Músculo obturador, consequentemente, o apêndice. Esôfago, ó que coisa maravilhosa. A gente falou lá em cima daqueles acometimentos ou daquelas queixas dos pacientes relacionadas àquela queimação, à pirose, né? Então, isso está mais relacionado com o retorno do suco gástrico para o esôfago, para essa região aqui do esôfago. Transição esôfago-gástrica. Isso aqui dói e dói muito. É isso que vocês precisam saber nesse momento em relação a essa anatomia. Esôfago, passando por trás da traqueia, perfurando aqui
o diafragma, e logo abaixo do diafragma eu tenho essa transição aqui, que é a transição esôfago-gástrica. Tá? Vamos direto ao que cai. Divertículos nem vai cair, divertículos de Zenker, nem vai cair, nem se preocupe com isso, nem esquentem o juízo com isso, tá certo? Nem na prova de vocês, nem no OSCE, na semiologia, mas o divertículo de Zenker são saculações do esôfago por trás da cartilagem cricoide. Eu tenho essa cartilagem aqui, ó, e eu vou ter uma herniação, uma saculação do esôfago, tá? Isso chama divertículo de Zenker. Mais uma vez, cartilagem cricoide. A gente vai palpar a anatomia do pescoço desse paciente e vai ver um abaulamento. Pedido um exame de imagem, que pode ser um raio-x, uma ultrassom ou uma tomografia, mais indicado nesse momento, a gente vai ver uma saculação na região posterior da nossa traqueia. Porque o músculo que reveste ali o esôfago teve uma falha e ele fez uma saculação. Chama divertículo de Zenker. Olha lá, divertículos esofágicos, também falhas na parede do esôfago, por um processo de hiperplasia ou de neoplasia, ou simplesmente de queimação gástrica. Eu vou causando fístulas no trajeto do meu esôfago, e isso aqui fica cheio de alimento, tá, gente? Pode inflamar, pode causar consequências graves ao paciente. Isso aqui geralmente é um processo cirúrgico, tá? Divertículos esofágicos. Megaesôfago, dilatação desse esôfago. Olha lá, ó, aqui na imagem superior à esquerda, a gente tem no finalzinho como se fosse um ósteo. Aquilo ali é a válvula gástrica, tá? Na transição esôfago-gástrica. Olha lá, megaesôfago aqui também, ó, em cima a imagem dele, grandão, dilatado, com afunilamento dessa transição esôfago-gástrica. Tanto que a gente já tá vendo aqui, ó, com contraste, nessa imagem inferior à esquerda, ele acendendo, brilhoso, tá? Ele tá bem grandão, grandão mesmo, tomando mais que 60%, 70% da região cervical, bem dilatado, só que no final da transição aqui, ó, esôfago-gástrica, onde está essa válvula aqui acima, ele tá bem pequenininho, bem fininho. Por mais que você coma, essa comida para passar vai causar uma dificuldade gigantesca, tá? Aqui em cima, uma estenose cáustica, uma estenose causada pelo remodelamento desse esôfago por conta da agressão gástrica, processo inflamatório de remodelamento por conta de retorno do suco gástrico para cá, né? Uma doença, uma DRGE, uma doença do refluxo gastroesofágico. Estenosou, fechou. Estenose cicatricial, ela estenosou, fez a cicatriz e ficou lá pequenininha. Não tem jeito. Aqui a gente usa um balão para abrir ou faz cirurgia. Neoplasia, você vê um tecido aqui, ó, que não faz parte desse esôfago, certo? Não faz parte. Tá até bonitinho a trama da parede interna dele aqui, a vascularização tá, mas a gente vê essa massa estranha aqui, é uma neoplasia. Aqui um esôfago presbiesôfago, secundado, mas ainda de forma irregular. E aqui a gente tem à direita um esôfago em quebranoses, por conta também de uma disfagia, de uma dificuldade na deglutição, né? Lembra, odinofagia é dor ao engolir, disfagia é uma dificuldade que esse esôfago tem de levar esse alimento até o estômago. Esôfago em quebranose, DRGE, também não vai cair na prova de vocês. Vocês só vão ver isso, sabe quando? Lá no quinto, sexto, sétimo e oitavo período, vocês vão ver isso direto, principalmente sétimo e oitavo, em radiologia, tá? Em imagem, certo? No quarto você já vê alguma coisa, no quinto período você já vê alguma coisa de imagem, mas isso vocês vão ver de fato após o quinto período, nas cadeiras de imagem. Aqui um corpo estranho, o cara tentou engolir uma moeda, ou uma criança, né, de forma acidental, está lá preso. O que é que a gente faz? Endoscopia digestiva alta, vai lá e tira essa moedinha. Odinofagia, comumente associada à disfagia. Por que é associada à disfagia? Porque a disfagia é dolorosa também. Depois que você deglute o alimento, que ele fica aqui tentando descer e fica preso por alguma disfunção esofágica, disfagia quer dizer dor, né? Então, dor. Então, vai ter dor.
E odino é a dor ao deglutir. Então, uma está associada à outra. O caráter da dor é como se fosse empunhalada, constricta ou espasmódica. Uma dor que... Eita, passou, durou mais. Então, tem espasmos. As patologias associadas, geralmente é essa aqui, ó, gente. Monilíase, quase nunca. Esofagite por herpes, esofagite herpética, ou uma esofagite por cândida. Úlceras, como eu falei para vocês, está aqui nessa imagem, uma úlcera esofágica ou divertículos esofágicos. Né? Pode acumular alimento, isso dá uma disfagia filha da mãe. Certo? E o uso de medicamentos de forma continuada, como cloreto de potássio, alendronato de sódio, os anti-inflamatórios, como eu falei para vocês, que já tive pacientes aqui. Antibióticos também, tetraciclina, clindamicina. Pirose é o principal sintoma do refluxo do esôfago, né? A doença do refluxo gastroesofágico, o retorno desse suco gástrico na parede do esôfago, que é fininha, que é delgada, não foi feita para receber suco gástrico. Então vai ter sinal de refluxo, é pirose, é queimação. Essa queixa retroesternal, parecido com que dor? Com a dor de uma angina ou com a dor de um infarto. A gente precisa investigar a história do paciente, em que momento essa dor aparece, como ela melhora, geralmente após refeições, não é? Né? Relacionado mais às bebidas alcoólicas, a frituras, cafés, que são bebidas ácidas, frutas cítricas, chocolate, refrigerante, alimentos gordurosos que demandam uma carga de suco gástrico aumentada desse esôfago, quer dizer, desse estômago. Então, se eu tenho mais suco gástrico ali liberado pelo pâncreas para fazer a digestão e pelo estômago, eu vou ter também um aumento dessa acidez subindo, queimando o meu esôfago. Muita gente acha que se tomar uma água vai melhorar, mas água e ácido, água não tem o poder de reduzir a acidez de um ácido. Então, tomando água é muito pior, porque você vai trazer esse suco gástrico mais para próximo do esôfago, causando ainda mais dor. Tá? Então, quais são as causas desse refluxo? O relaxamento do esfíncter inferior esofágico, ou seja, aquela válvula gástrica, né, que ela deveria estar mais fechada ao final do esôfago, ele vai relaxando, esse esfíncter vai relaxando. Hérnia hiatal, hipersecreção ou estase gástrica. Secretou muito suco gástrico ou o estômago está um pouco mais parado. Aquele alimento fica mais tempo ali para ser digerido. Geralmente relacionado a alimentos gordurosos, alimentos pesados, vai causar esse refluxo. Olha, doença do refluxo, que é DRGE, né? Manifestações típicas é pirose, regurgitação, aquela vontade aquele negócio quente que você sente chegar atrás da garganta. As manifestações que são mais atípicas, otite, sinusite, tosse seca, aftas, tem muita afta relacionada a DRGE. Erosão dos dentes, o dente vai perdendo o esmalte, ficando mais frágil, por conta da acidez retornando para a boca. O pigarro, boca amarga no fundo da língua, geralmente. Roquidão, esse suco gástrico também agride as pregas vocais, então vai dar roquidão. Amidalite, inflamações recorrentes. Faringites, inflamações na faringe. Laringite de repetição. Dor retroesternal não cardíaca, olha só. Perfuração de esôfago por suco gástrico ou por ingesta de alimento ou por conta de uma diverticulite daquela de esôfago. Um divertículo esofágico rompeu. Algum corpo estranho, neoplasia, como a gente viu. Tá? Olha a monilíase aqui, que é mais relacionada à candidíase. Esôfago de Barrett, isso aqui vocês vão ver depois, tá? Mas esse remodelamento aqui, ó, essa disfunção epitelial nessa região aqui que vocês estão vendo, mais avermelhada, como se estivesse despelando o epitélio desse esôfago, é por conta da ação do suco gástrico. E isso vai causando um remodelamento do epitélio do esôfago distal, do esôfago mais próximo do estômago. Esse remodelamento a gente chama de esôfago de Barrett. Aqui em cima à direita um esôfago herpético, e aqui monilíase, a candidíase. Regurgitação, tem causas mecânicas, né? O estômago está muito cheio, ou então ele está muito em estase, isso vai ter uma regurgitação. Uma estenose ou neoplasia, problemas motores, uma atalásia idiopática, um megaesôfago, aquele esôfagozão que é gigante no início da cervical, mas no final da transição, na válvula gástrica, né, na esfíncter inferior esofágica, que é a válvula gástrica,
ele está muito fechadinho, muito apertadinho. Hérnia de hiato. Fatores que favorecem a hipotonia, como a gente está falando aqui, ó, esfíncter inferior esofagiana, aumento da pressão intragástrica, muito conteúdo, e inclinação do tronco. Gente que come e vai deitar, vai regurgitar. Eructação é uma grande ingesta de quantidade de ar, que a gente chama de aerofagia. Né? Soluço, contrações crônicas, involuntárias, irritação do nervo frênico, cialose ou cialorreia, uma saliva em excesso, uma saliva produzida em excesso, pode estar relacionada a um megaesôfago. Hematêmese, uma hemorragia digestiva alta. Olha lá, ó, um sangramento aqui, ó, sangramento intenso, hemorragia digestiva. Isso vai chegar até o estômago e você vai fazer o quê? Ou vai vomitar, uma hematêmese, certo? Ou vai defecar com uma hematoquesia, não hematoquesia sangue vivo, como melena, que a gente falou na aula de ontem, tá? Como melena, porque sangue foi extravasou, teve hemorragia tão alta que sangue foi digerido junto com o alimento. Então, vai ter aquela fezes em borra de café, tá? Hematêmese é vômitos com sangue. Olha só, mais uma vez, aqui uma estenose. Parece ser a mesma imagem aqui, estenosado. Aqui a gente tem um esôfago de Barrett, aqui também já tem um remodelamento, mas também uma monilíase, tá? Um esôfago com candidíase. Agora, mais doenças de esôfago, esofagite, que é a inflamação do esôfago, câncer de esôfago, a gente já viu naquela imagem anterior, megaesôfago, relacionado a doença de Chagas ou acalase idiopática, esofagite cáustica, muito uso daqueles medicamentos que a gente falou um pouco mais acima, os divertículos, que podem romper, podem sangrar, podem guardar alimento, podem causar disfagia. Aqui nessa imagem do meio, um esôfago de Barrett lá no final, ó, a gente vê aqui em cima o esôfago com epitélio normal, mais abaixo a gente vê uma transição mais avermelhada, esôfago de Barrett. Aqui é uma imagem de uma EDA, né, de uma endoscopia digestiva alta, mostrando a transição pelo esfíncter inferior esofágico e aqui já dentro do estômago. Estômago, a gente falou um pouquinho dele. Essa parte da anatomia do estômago foi cobrado para vocês dessa forma aqui ou isso foi passado? Fala para mim, meninas. Oi, Isaac, desculpa, não ouvi. Essa parte do estômago de anatomia foi bem cobrado para vocês ou isso foi passado só por cima ou foi pulado de slide? Então, anatomia, o que a gente tá vendo agora em anatomia mesmo, que é essa parte daí. Aí tá interligando, mas na aula de HC ele não falou não. Tá, então a gente vai ver isso aí em anatomia, tá? A Heloísa vai ver isso aqui com vocês em anatomia. Oi, Isaac, eu tinha uma pergunta. Amanhã, como é feriado e a prova é sexta, como é que vai ser as aulas? Tem como ser mais cedo, em horário normal? A gente não tem feriado. É sério? Mentira. Se prepare quando chegarem no internato. Não tem folga. É um trabalho. Tanto que a gente não fica à disposição da faculdade, a gente fica à disposição da unidade. Tá? Então, se o hospital diz que a gente precisa trabalhar, a gente vai trabalhar. Entendeu? Então, a gente vai estar aqui amanhã, de 7 da manhã até a hora de hoje. Como vocês viram que agora que eu larguei. 7 horas, eu só larguei às 7. Era para largar às 17, larguei às 7. Né? Então, no estômago, a gente precisa avaliar de forma muito importante na anamnese. Muito. Perguntar se teve episódio de dor, de vômito, de queimação, se tem alteração de apetite, se tem as eructações de forma frequente, se depois que se alimenta, esse alimento volta para a boca, tem regurgitação, se sente náusea, se tem queimação. Toda essa investigação deve ser feita no seu paciente. Tá? Olha lá, ó, se essa dor tem caráter de plenitude, sensação de peso, que a gente chama de dispepsia, quando o estômago está cheio, empachado. Se tem uma saciedade precoce, comi, logo depois fiquei saciado, mas depois já tenho uma dor de fome. Eita, já estou com fome de novo, mas acabei de comer. Pô, comi pouquinho, já estou saciado. Então, relacionado também à dispepsia. Sensação de ardência, que é a pirose, né, aquela queimação que a gente já falou.
A gastrite, a duodenite ou a esofagite vai dar relacionado ao estômago, estão intimamente relacionados ao estômago. Tenebrante, a infiltração, a neoplasia, perfuração. Ritmo, se isso tem horário dessas dores. Opa, que horário essas dores aparecem? Até para fazer um diagnóstico diferencial com alguma questão cardíaca. Tá? Se essa é uma dor precoce, aparece logo após a refeição. Se eu tenho pode estar relacionada a uma atonia gástrica, uma distensão de aparelho abdominal, uma deficiência motora, ou uma sensação de empachamento. Se causar ardência, dispepsia, esvaziamento precoce, também relacionado à dispepsia. Se ela surge algum tempo depois da alimentação, opa, presta atenção. Eu me alimentei e 40 minutos, uma horinha depois da alimentação, eu sinto uma dor intensa, uma dor forte, aguda, empontada. Opa, essa pessoa pode estar com uma úlcera. Por quê? Porque quando estava com o alimento, o suco gástrico não agrediu tanto a úlcera. Quando o alimento passou, que ainda ficou um resíduo de ácido gástrico lá, ataca essa úlcera ou duodeno. Certo? Então, hemorragia endoscopia digestiva alta para a gente ver se não tem uma úlcera sangrante ou um sinal de ulceração no epitélio desse estômago que está causando uma dor mais tardia. Dores contínuas geralmente estão relacionadas com outras estruturas que não são da víscera. Dores irregulares, sem ritmo nenhum, a gente está falando de uma dor de vesícula, de cólon, de rins e não de estômago. A gente deve determinar que período de tempo essa dor desaparece, justamente para saber se ela vem junto com a alimentação ou após a alimentação. Tá? Evolução nitidamente periódica no ano com ritmo, beleza. Se eu tenho em um tempo que essa dor apareceu, foi lenta, depois foi aumentando, está aumentando um pouquinho mais, está de forma gradual, opa, eu posso pensar em uma gastrite já aguda para crônica ou surgimento em evolução de uma úlcera. Então precisa estar ligado nisso. Se houve vômito, se esse vômito é violento, se esse vômito é um vômito que vem de forma normal ou é em jato, até para a gente diferenciar se é um processo infeccioso ou um processo de dificuldade gástrica. Vômito bilioso, ou alcoso, opa, eu posso estar relacionado a uma hepatopatia, uma estenose duodeno, uma pancreatite. Por quê? Essa bile ficou ali em estase, não foi digerida, foi vomitada, esse vômito está esverdeado. Vamos investigar o que é. Vômito fecaloide, tem uma oclusão do intestino, eu comi, me alimentei, foi digerido, mas na hora de ir para o duodeno, jejuno, íleo ou até intestino grosso, como está ocluído, isso vai ser vomitado, regurgitado. Opa, caramba, veio com uma característica fecaloide. A gente pode ter uma oclusão intestinal ou uma peritonite. Certo? Vômito purulento, uma gastrite, um abscesso no estômago ou no esôfago. Vômito com sangue. A gente já falou um pouquinho sobre as hemorragias, as gastrites hemorrágicas, úlceras hemorrágicas, gástricas, úlceras duodenais, ruptura de alguma varizes no esôfago. Essa aqui, a gente pode ter a ruptura de uma dessas varizes aqui, Deixa eu voltar. Dessas aqui, varizes esofágicas. Aí, minha setinha preta. Posso ter uma ruptura de uma varize dessa e acabar tendo uma hematêmese, um vômito com sangue. Aerofagia, a gente vai ver muito ruído hidroaéreo, muita aeroquitação. Por quê? Porque na hora de se alimentar você tem um defeito ou uma patologia na sua mastigação e na deglutição que você vai engolindo ar também, aerofagia. O exame físico do estômago, ver se ele tem abaulamento, se está distendido, se tem distensão abdominal com ele. Se a gente consegue ver ondulações peristálticas, isso aí é quase improvável de ver, mas é uma síndrome pilórica, certo? Se eu tenho uma tensão permanente, se o estômago está duro, permanente, de forma intensa, certo? Uma irritação peritoneal, uma perfuração peritoneal, a gente vai ver um timpanismo, onde era para ver um som submaciço,
sinal de Joubert, timpanismo na região mesogástrica. Se tem palpação, a dor ou a descompressão. Olha lá, úlcera péptica. Ó que linda essa úlcera aqui. Meu Deus do céu, gigante, gigante. Dor intensa, sangra de 10 a 15%, perfura de 5 a 10%, úlceras duodenais um pouquinho menos, tá? Câncer gástrico, gastrite erosiva, olha só, quanto erosão, quanto ataque a gente tem ao epitélio desse estômago. Mais uma vez, o extravasamento aqui, ó, uma hemorragia de alguma veia ou algum pequeno vaso arterial intragástrico. Aqui também, mais uma vez, uma úlcera sangrante, uma úlcera hemorrágica. Aqui uma gastrite, uma inflamação no epitélio. Aqui mais úlcera aqui acima à direita. Essa aqui está bem friável, bem sangrante. Intestino. Simbora falar mais. Falei que essa hora era longa. A gente vai dividir aqui em dois tipos, né? O delgado, que é composto pelo duodeno, jejúno e íleo. E o grosso, eu tenho aqui na região de apêndice vermiforme, região íleo-secal, que é o seco, essa primeira transição aqui, alça ascendente, intestino grosso transverso. Nessa alça ascendente aqui a gente tem a curvatura hepática ou a flexura hepática, aí o cólon transverso, flexura esplênica ou esplâncnica, tá? Se aparecer o nome esplâncnica aí, não estranhe. Flexura esquerda, esplênica ou esplâncnica, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Diarreia, aumento do teor de líquido das fezes, geralmente relacionado mais a alguma questão ou algum problema do intestino grosso, na fase final dele, na fase descendente. Aumenta o número de evacuações, geralmente 1 ou 2 evacuações por dia. A gente aceita até 4 evacuações. Se a gente teve 5 episódios de evacuações num dia com caráter ou característica aquosa, a gente está diante de uma diarreia. Esteatorreia, fezes volumosas, muito brilhosas, a gordura das fezes. Do abdominal, o sistema mais comum. Os sintomas mais comuns são a localização, vai dizer que localização está. O paciente diz como foi que iniciou, se irradiou de onde para onde, qual foi a intensidade dessa dor, se melhora com alguma coisa, se piora, se tem alguma outra manifestação associada. Olha lá, duodeno. Aqui a gente está vendo uma endoscopia digestiva alta. Aqui tem um ascaris, né? Ascaris lubricoides aqui, ó. Isso aqui é um ascaris. Mais remodelamento do duodeno, uma duodenite aqui. Processo neoplásico. Aqui mais uma lombriga, ó, mais um ascaris lumbricoide gigante. Aqui em cima mais uma neoplasia. Aqui divertículos. Um bocado. Divertículos aqui provavelmente nem é duodeno. Isso aqui já tem esses divertículos aqui já são intestino grosso, tá, gente? É aquela alça descendente onde eu falei para vocês que a gente ia ter essas doenças diverticulares, como diverticulose, que é esse aumento de divertículos, assim, a diverticulite, que é a inflamação desses divertículos por conta de fecalitos. A gente pode ter uma estase de fezes aí, as fezes ficam aí paradas, causando processos inflamatórios nessas regiões. Tá? Ânus, fissuras, fístulas, hemorroidas. A gente tem aqui, ó, umas hemorroidas em grau 1, 2, 3 e 4. Aqui embaixo já são fístulas. Gente, não brinquem. Aparece bastante. Principalmente o homem que não se cuida, não faz os seus exames periódicos. Essa imagem aqui à direita, ó, a gente deixou o cirurgião aqui no caso, né? Deixou um anel para identificar o caminho dessa fístula anal. Essa imagem à direita aqui, ó, dessa fístula anal. Então, quando a gente tem essa fístula, a gente deixa esse guia para não perder o caminho dessa fístula, para ir acompanhando com antibióticos, certo? E fazendo uma higiene, uma asepsia, uma antisepsia desse paciente muito bem feita, para que o processo infeccioso ou a fístula consiga fechar, mesmo com o trânsito das fezes.
A gente reduz um pouquinho a alimentação desse paciente, melhora a qualidade dessa alimentação e faz uma vigilância infecciosa intensa. Em alguns casos, a fístula é tão grande que a gente precisa cortar, seccionar o trânsito da descida aqui das fezes, botar uma bolsa externa de colostomia aqui para fora, uma bolsa de fezes, né? Enquanto a gente recupera a inflamação, o processo infeccioso que causou essa fístula no paciente. Depois que ele se recuperou, a gente reaborda cirurgicamente, religa os cotos intestinais e ele vai ter a vida normal. Tá? É isso. Nossa aula acabou aqui em anos. Importante essa imagem aqui de hemorroida, tá, gente? Importante também, vocês vão fazer a anamnese e vão analisar o ânus dos seus pacientes também. Eu achei que nunca ia fazer isso e eu faço bastante. Então, importante ver essas imagens aqui também. Certo? Graças a Deus gravou tudo, interrompendo a gravação.